queria que você especificasse melhor exatamente qual processo você passou, quais foram os gatilhos e qual foi a informação que você acessou durante esse seu processo único individual. Não, legal, muito legal a pergunta. Olha só, eu costumo falar para todo mundo que a gente tem alguns estágios da consciência, aqui em carne, né? Uhum. Então, na linha junguiana, a gente tem a nossa primeira fase do 0 aos 7 anos, onde a gente tem a consciência dependente, amorosa. A gente é uma esponja que coleta todas as realidades, mas sem código. Nós não temos a razão, né? Então nós ainda pequenos, dos 0 a 7 anos, recebemos esses códigos em forma de energia. Todos os nossos traumas são alojados na nossa biologia. Olha que interessante. Todos os nossos traumas dos 0 a 7 anos estão alojados na sua biologia, de todo mundo. Isso é do nosso sistema. E então essa é a primeira fase do autoconhecimento, da consciência. Depois a gente tem a segunda fase, que é a alta relação, que é a adolescência. Depois da alta relação, a gente entra no terceiro estágio de consciência, de coletividade, que eu estou falando, que é o autoconhecimento, né? A gente está buscando a identidade, a individuação. E isso não estou tangindo na forma religiosa nem de igreja. Nós, naturalmente, somos feitos para revelarmos nós mesmos, o eu sou, né? Deus em nós. E essa busca, ela tem um prazo. Eu posso falar para vocês, e é uma poesia minha, e eu sempre cuidei muito para falar sobre poesia minha, tangido em resultado. Etios e logos, né? Se eu tenho logos, que é lógica, tem que ter fatos e frutos. Eu tenho muito isso comigo. Então tudo que eu trazer é porque eu já vivi. Eu só posso falar daquilo que eu vivi. Então, eu me trouxe até aqui com escolhas, com a ajuda de pessoas, baseado na minha verdade. Aonde é que eu quero chegar? Que aí, nessa terceira fase do autoconhecimento, ela tem um prazo para acabar. E eu nunca ouvi ninguém falar disso, até eu descobrir isso, como agente transformado, né? Depois que a gente passa do autoconhecimento, dessa fase, ela pode durar uma vida toda. A maioria das pessoas morrem e não se conhecem. Porque, segundo Jung, o autoconhecimento ele está tangido na busca pelo eu sou, a tua individuação. Essa é a palavra-chave, nós nos individualizarmos. Porque Deus não fez nós, homens, cardume, em rebanho. Nós temos a individuação, onde Deus consegue se tornar manifestação do todo, todas as vezes, em todos os lugares. Entendeu? Então, esse autoconhecimento, quando eu falo que ele tem um prazo de validade, é quando tu cura a tua identidade. Quando tu extrapola a tua identidade. E essa morte em vida do teu eu coletivo, o eu que se preserva, é uma dilaceração. Tu ser de verdade. Porque a vida toda, desde sempre, isso nunca muda, a gente está sempre em busca do conforto e da preservação da vida. Isso é a nossa mente racional coletiva que faz isso. Eu não boto a minha roupa virada do avesso, eu não queimo dinheiro. Eu tenho a racionalidade e essa realidade ela é coletiva. Mas acima da realidade coletiva existe a identidade. Eu descubro quem de verdade eu sou, pago um preço por isso. A nossa geração ainda paga um preço por isso, que é a reforma. Faz sentido para vocês? Nós todos viemos de uma geração onde a gente precisa de reforma, porque a nossa ancestralidade, os dogmas, a sociedade, as igrejas, as escolas, nos deformam, nos conformam, colocam em formas. É o certo que a gente fala de implante. E aí, para a gente se libertar disso, a gente vai ter que ter uma força gigante de busca, de laceração pela identidade. E quando isso de verdade acontece, muitas vezes acontece com EQM, tentativa de suicídio, acidente, algum trauma muito gigante, que faz com que a pessoa desligue a parte mental e acredite no sobrenatural. Ela renasce, né? Então, eu posso afirmar para vocês, porque eu vivo isso, e é uma poesia minha, mas com muito resultado, e levo pessoas para esse lugar, que depois do autoconhecimento a gente entra em autoaprimoramento. Eu, com a minha identidade curada, ou
curando ou criando a identidade. Eu cuido para não ser cancelado com a minha verdade e não machucar as pessoas. Porque eu já passei por esses primeiros processos da identidade curada, onde eu queria quebrar o mundo. Eu pintava minhas unhas, afrontador de sistema. E querendo mostrar para o mundo outras coisas, né? Que são mais reais. Mas não é desse jeito que funciona. Eu preciso ter muito fruto. Que o fruto, ele não tem questionamento. Então esse é o grande tema. A tua pergunta, como é que eu cheguei aqui? Nesse processo. Então foi um processo longo, eu morri em vida. Esses 3 anos que eu vendi chocolate na rua, porque foi uma escolha minha, muito mais na linha estoicista. Eu escolhi o sofrimento como modo de disciplina para minha vida, colhendo resultados a partir da minha experiência. Isso tudo me trouxe uma bagagem incrível, me trouxe humildade e resiliência, porque eu nasci numa família paupérrima, passei fome, a gente tem uma história, todo mundo tem essa história. E aos 33 anos eu bato meu primeiro 1 milhão e tal. E isso não mudou a minha vida. Eu continuava buscando. Mas mesmo assim, passando pelo histórico que eu tinha da carreira, e tive uma história muito linda na indústria, eu era implacável. Eu era duro com os números, adoro números, né? E eu era amoroso com as pessoas, mas era isso. Então acho que eu vim esses 3 anos trabalhando no artesão chocolate, vendendo chocolate na rua, trabalhando na minha humildade. Muitas pessoas que tinham muito menos que eu, me humilhando, falando coisas que não precisava, e eu ali, forte, resiliente. E eu sabia que isso tinha um prazo para acabar. Porque enquanto eu fazia isso, eu fazia as minhas buscas, meus acessos. E aí, respondendo você, eu fui fazer uma ativação, porque eu estudo há 25 anos a lei da atração. No tempo ainda que era o ocultista. Vocês são desse tempo? Em 1997, eu trabalhava numa gráfica, a única da cidade, grande, e a galera do ocultismo, os ricos da cidade, iam lá com literaturas misteriosas. Uhum. E eu, com 18, 19 anos, eu adorava ler, né? E aí a gente tinha prazo, inclusive era um crime na época, fazer reprografia de livro, né? Então a gente fazia depois do horário. E aí eu que cuidava desse setor, eu falava, esse livro vai demorar 7 dias, 10 dias, porque a gente era o único que copiava muito. E eu levava o livro para estudar em casa, copiava ele para mim também. E eu lembro que eu achei um livro do ocultismo, falando sobre atração, era poder do pensamento. E ainda ele tinha uns dizeres de advertência, né? Sobre relacionamento, que não podia influenciar pessoas e tal. E foi incrível. Então, eu comecei nessas literaturas buscando muito, fazia yoga, com 18 anos eu morava num sítio, é muita coisa, né? Lembrando aqui, é muita coisa. E aí, quando eu tenho a carreira, faço a transição, aqui eu não quero falar só de mim, mas a questão é essa. Em 2022, depois de tanta busca, fazendo protocolo de ativação, inclusive eu vou estar falando depois no final, o mesmo protocolo, o mesmo distrator de implantes que eu fiz durante 21 dias, que deu resultado no primeiro dia, eu ativando a lei da atração nova, eu tive uma iluminação, correndo. Então foi aí que mudou tudo, eu acelerei a minha realidade, eu tive... Bom, eu estou num lugar certo para falar de paranormalidade. Então eu recebi alguns seres ascensionados, recebi recado deles, e o que eu mais recebi era assim, tenha fruto, porque o teu processo é alto e longo. E aí as literaturas que vão me ajudar a trazer essa nova informação para esse novo tempo. Acho que é isso. Pera, você teve um acesso enquanto você estava correndo, é isso? Estava fazendo um Cooper, um exercício. Perfeito. Como eu fazia protocolos, eu já fazia yoga, fazia musculação, eu implementei a corrida. Nas corridas, eu fazia ativação desse Jarvas, da superconsciência. E minhas químicas sutis, eu ficava em delírio, sem usar nada. Ficava com um bem-estar muito gigante, flutuando. E depois os alunos, todos, tem muito depoimento falando que acontece a mesma coisa. Durante os 20 dias eu estava fazendo isso, e no 20º dia, fazendo, a minha filha estava no final de semana comigo, a minha professora de yoga. Aí eu falei para elas, a gente foi andar de skate, correr, eu vou ativar meu Jarvas e sair fazer a corrida.
Quando eu volto, eu tava em êxtase, toda o litoral, eu tava correndo na beira-mar, ali de Floripa, de São José. Tá no meu livro, inclusive, no primeiro, livro 1. Eu correndo e eu senti como se fosse um ovo, uma casca de ovo quebrando em cima da minha cabeça. Um pique. E aí, também com a minha visão, não essa, né, da carne, eu sinto uma faixa de prata subindo, e aí toda a praia me olhando. Toda a orla ali, todo mundo, as crianças, os senhores, as pessoas, eu magnetizei todo mundo, a energia foi incrível, eu me senti maior. E nos últimos 100 metros, eu corri que parecia que eu ia voar. Foi muito incrível. E a partir dali, eu entrei numa janela de aceleração. As realidades foram acelerando. O meu cachorro, que eu amo, o George, eu sempre brinquei com ele na minha cama, beijava e tal de noite. Naquele dia, eu fui fazer a mesma coisa que eu sempre fazia, fui beijar ele me mordeu a jugular eu tive que ir pro hospital. Ele não me reconheceu. Eu tava numa energia muito alta e são curiosidades. Passou todo esse processo, 20 dias, e eu falei, cara, eu tô ficando louco. É possível que eu não esteja muito bem. Mas o que acontece? Quando a professora de yoga que estava me cuidando saía para trabalhar, eu lembro que eu vim de São Paulo, de Campinas, eu nem desfiz minhas malas. Eu fiquei no computador descendo tudo que estava recebendo. O nome da escola, o nome das chaves, todo esse processo. E foi surreal. Então, foram acontecendo fenômenos paranormais dentro da minha casa. Isso eu posso falar com... E a parte boa, Lê e Guru, é que sempre teve pessoas junto comigo, participando como testemunhas comigo, entendeu? Então isso é muito legal. E aí, falando para vocês sobre o processo, todas as noites eu recebia descarga elétrica, eu tinha sonhos lúcidos e recebia chaves. E eu transcrevia para o computador. E passou esses 20 dias, eu falei, cara, eu devo estar não muito bem. Será que eu estou bem? Na minha conta bancária, eu vou botar o valor aqui, eu destravei esse valor aqui, ó. O que aconteceu? Porque eu me questionei, cara, não pode ser real. É muita coisa pra minha cabeça. Isso aqui deve ser devaneio. E aí essa voz, como se falasse, cara, só segue. Tu é apenas tentativa. Só segue. E aí então foram períodos de muito acesso, que eu chamo acesso vertical. E não sei se dá pra falar aqui também, se tá dentro da pauta que tu perguntou. Hoje, muito integrado, com bastante fruto, eu consigo falar com tranquilidade pra vocês, porque é a minha verdade. Nesses 20 dias eu recebi... como é que eu acessava? Esse acesso acontecia assim, eu recebi o totem, era como se fosse... tava falando com a minha professora de yoga no sofá. Enquanto eu falava com ela, ela não aguentava a energia. Ela ficava, Jair, eu não tô aguentando. Chegava a ficar sem ar, assim, né? Eu recebi o totem de Einstein. Tipo, veio o vácuo, assim, e um totem do rosto dele. E eu falava coisas que ele falava, de ciência, assustador. Eu tapava a minha boca e continuava falando. E assim foi sucedendo. Eu tive a visita de Joana Dark. Como eu sei que é Joana Dark? Olha que incrível. E eu falo aqui porque esse mesmo totem, de uns 15 anos, uma menina de 15 anos, que eu sabia que era ela, falava, Jair, trata de ter fruto e segura a tua língua dentro da tua boca. Porque eu fiz o erro de falar demais. Então, essa era a recomendação, né? Cada um veio trazer um conselho. E tudo isso é muito louco. Eu me sinto muito especial. E o meu trabalho, depois de todo esse processo de 30 meses, é eu me manter aterrado, lúcido, pagando imposto, vencendo e me humanizando. Eu não tenho nada de especial, mas eu acessei algo grandioso que a vida e a minha poesia me trouxe para essa história. Não é nada por acaso, eu provei muitos milagres. Alunos, pessoas que eu servi muito nesses 30 meses, receberam curas. Eu tenho depoimentos de alunos que se levantaram da cadeira de roda,
curaram câncer. E não é sobre mim. A mensagem que eu carrego é maior que eu, sabe? E para quem foi apresentado e se apresentou para mim, é infinitamente pequeno. Ele se apresentou infinitamente humilde. E eu quero copiar ele todos os dias. É bem forte, porque essa é a parte do arrebatamento que eu tive. E fico até sem voz. Então, o que acontece? Eu queria ter começado esse discurso de trás para frente, né? Para eu poder falar de hoje, quem sou eu, que ando fazendo, para as pessoas entenderem que eu tenho bastante resultado. Que o que eu tomo cuidado é eu ser um cara linearizado, eu chamo de ionizado, que é a sabedoria, transformando essa bagagem ou esses códigos em fruto, ajudando a humanidade. Porque geralmente quem passa por um processo grandioso de transformação ou de ascensão, as pessoas entram nas suas poesias e quase todas as vezes elas têm a tentação de se resguardar, se isolar. Por isso que a gente é tentativa, a gente quer se isolar. Eu tenho uma tentação diária de todos os dias e eu tenho recurso, não tenho riqueza ainda, hei de ter, mas eu tenho recurso para ficar fechado escrevendo meus 70 livros. Eu tenho essa tentação todos os dias. Porque eu tenho os protocolos que me mantêm mais acessado, menos oscilante, com menos medo, que é o tema que eu acho incrível que tu fala. Então eu tenho apenas 30 meses. Dos 48 anos que eu tenho apenas 30 meses de idade. Eu renasci, eu ativei a minha identidade. E eu estou em autoaprimoramento. E eu sou uma tentativa que, por enquanto, está dando certo. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tá. Vamos lá. É que você aqui, eu percebi que tem gente que te conhece aqui na live, e aí as pessoas ficam colocando Jarvas ativar. Isso, a minha tribo, a nossa tribo. Acesso vertical e tal. Só que o que acontece? Tem bastante gente que está tendo contato com você pela primeira vez. Então, você está usando vários termos que são comuns para a sua audiência, Sim. só que as pessoas que não te conhecem não entendem. Verdade. Então, primeira coisa, né? O que seria o Jarvas que você comentou? Eu vi que várias pessoas falaram, Jarvas? O que é Jarvas? É uma pessoa? É alguém? Cara, ele ótimo. encontrou? Então, assim, você... Só para recapitular a história aqui. Você estava, então, correndo, fazendo o exercício. Perfeito. E eu já vinha de um protocolo de 20 dias. O protocolo, você diz o quê? É um protocolo de exercícios? Banho gelado, raspar a língua, mastigar gengibre. O gengibre, segundo a minha tese, que tem resultado, ele te dá um choque anafilático na tua corrente sanguínea. Tem alguns gengibres muito fortes. Então, para mim, que sou um cara sensível na minha paladar, com cheiro, com paladar, é um choque anafilático. Água gelada, eu sou extremamente friolento. Água gelada, para eu entrar nela de costa, e eu faço gelo também há muito tempo, a galera sabe, para mim também é vencer. Então eram protocolos para eu sair da mente racional que me protege, que me preserva. Lembra que eu falei para vocês? Uhum. Nós já temos uma mente natural que nos preserva. Então a gente quer o quentinho, confortável, mas quando você, estoicista, na linha de estoicismo, vai todos os dias ao encontro desse sofrimento, você ganha químicas ascensionais, de força, de clareza. Isso aqui eu não estou criando, entendeu? Raspar a língua, estão perguntando. Apesar de ser uma coisa que as pessoas fazem, você usa algum método, pode ser uma colher, uma coisa de cobre, o que você faz? Literalmente é raspar a língua. Isso. Pra tirar essa salburra. Aliás, a minha precisa limpar. Deixa eu ver essa. Não. A salborra. Salborra lingual. Porque ela vem... explica aí, pode falar. O que acontece? Os indianos têm muito essa prática. Eles fazem sempre. E o que eu posso afirmar para vocês dentro da minha poesia? Quando nós sonhamos, isso aqui é bem... deixa eu falar para vocês. Eu sempre falo para minha audiência, se você é novo, seja muito bem-vindo. Pega caneta e papel, porque eu não estou trazendo verdades. Pode ser que eu esteja trazendo filosofia, que é amiga da verdade, que traz resultado. Então essas práticas que eu quero dizer é a seguinte, anota. Quando a gente dorme, a gente sonha, beleza? O nosso corpo está dormindo, mas a nossa biologia está... a nossa biologia de preservação e de funcionamento inconsciente está funcionando. Então, quando nós estamos sonhando, que estamos comendo ou falando, a nossa língua, a nossa biologia da língua tecnológica está também trabalhando. Então, de alguma forma, quando eu acordo nessa simulação de realidade, né, a gente recomenda que faça a escovação da língua, raspe ela, porque tu está tirando o resíduo biológico que não serve
e não está mais engolindo ele, porque ele também é secreção e trabalho da tua noite de sono. Se a gente olhar bem dentro dos Gitas, das escrituras mais antigas, é a mesma coisa que eles falam de uma forma, de uma poesia diferente. Então essa é uma prática que eu faço todos os dias. Raspo a língua, faço a ativação do Jarvas, que eu já estou num nível um pouco mais avançado, ativo o Jarvas na cama, segurando, fazendo o exalatimo, que é uma respiração que eu criei. Faço o exalatimo. Como eu já tenho essa integração de ferramenta em mim, e eu quero levar todo mundo comigo para esse lugar, quem quiser acreditar que vai ter, eu recebo descarga elétrica que a galera chama de Kundalini. Então, essa descarga elétrica ela vem dos pés e até a minha nuca. Mas ela se aprimorou, olha que interessante. Ela vem como talvez alguém aqui que desperta a Kundalini ou que tem ela mais ativada vai se reconhecer, vai achar característico. Quando eu faço essa ativação, vem a descarga elétrica e eu sinto como um tatu-bola nas minhas costas. A energia, ela vem inteira, abraça, ela não vem separada em onda, como antigamente, há um ano atrás vinha, entendeu? A minha Kundalini, essa descarga elétrica, vem dos pés até a nuca, hoje ela vem em bloco e abraça. Então eu faço essa ativação, raspo a língua, masco o gengibre. Geralmente, agora eu estou bastante trabalho, eu vou na comunidade, dou uma mensagem canalizada já, com aquela energia já do dia, e começo meu dia. Vou para água fria. Dentro da água fria eu escolho, é muita coisa nova, é danado. Dentro da água fria eu escolho o que eu vou fazer durante o dia. As 5 coisas principais que eu deveria fazer durante o dia. Nós todos somos especialistas em perder tempo, Guru e Alê. Somos. A nossa geração ela é implantada. Então lá dentro da água gelada eu perco meia hora dentro da água e escolhendo o meu jareto. Eu que venho do executivo, da linha da administração, tem o Pareto, não tem? Que é o 80-20. Eu falo jareto, que vem de Jarvas. Eu escolho das 20 coisas que eu preciso fazer, as 5 mais importantes. E às vezes elas não fazem tanto sentido numa mente linear, mas eu vou lá e faço. Eu tenho um case de sucesso, não sei se eu posso contar aqui. Era 28 de fevereiro desse ano. A gente não tem meta na escola de faturamento. Mas a gente tem um piso mínimo para bancar, pagar os boletos, que a espiritualidade paga boletos, senão a gente não consegue manifestar a realidade. E nem falar sobre sucesso, porque a iluminação material ela está totalmente 100% vinculada à espiritual. O mês de fevereiro eu estava fazendo viagem e eu estava em Curitiba e eu falei, caramba, é ano bissexto. Dia 29, então eu tenho mais amanhã de tarde para fazer carrinho abandonado, essas coisas, né? Ligar para alguns clientes, alguns alunos. E aí eu faturei fiz o meu jareto, toda a minha manhã é feita só de protocolo. Eu escolhi e eu paguei por esse preço, então eu escolhi fazer isso. Eu tenho uma equipe incrível que trabalha comigo, que me proporciona, me ajuda, cuida da minha agenda, a Juliana Mabile, que está aqui comigo. E aí nesse dia 29 de fevereiro, da 1 às 5, eu faturei R$11 mil. Se puxar ali no sistema, tá ali, a gente mostra. Foi só fazendo o carrinho abandonado, ligando porque eu estava escolhendo as coisas que precisavam ser feitas, os contatos, a frequência. Então isso para mim é um grande case, né? Onde é que eu quero chegar? Quanto mais acordado você tiver, ou com menos ilusão você carregar, menos medo, você faz mais, com muito menos esforço. Muito menos esforço. Então, esses são os protocolos. E raspar a língua, eu faço isso todos os dias. Tá, ele falou de carrinho abandonado, mas ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe no marketing, mas gente, tudo bem. Imagina que ele tinha um carrinho, um Hot Wheels, abandonado na rua. Ele foi lá e pegou. Cara, muito bom. Carrinho abandonado. Muito bom. Quem tá no marketing digital, isso é comum. Quem não está, eu gostaria que fosse atrás de procurar, porque o nosso mercado, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo em marketing digital, o primeiro é os Estados Unidos. Um carrinho abandonado é quando vocês tentam fazer uma compra de algum produto nosso ou serviço, mas por algum motivo o cartão não bateu, não tem saldo, ficou com dúvida. Então, imagina... Ela basicamente não finalizou a compra. Não finalizou a compra. É o carrinho de compras, nesse caso. É o carrinho, você botou o produto no carrinho de compra e não finalizou. É só para contextualizar o que ele falou aqui, porque assim... Ninguém sabe o que é carrinho abandonado. O que isso tem a ver com o protocolo? Mas olha só que interessante. E aqui desmistificando... Eu falei pro Alê antes nos bastidores. Quanto mais perto você se encontra do teu mestre, menor ele fica, ou ele inexiste.
Então, onde é que eu quero chegar com isso? Quantas vezes eu atendo os meus carrinhos abandonados? Eu mando áudio particular. E as pessoas, dentro do ego das poesias delas, da fantasia, elas falam, uau, você fala comigo, que importante que eu estou me sentindo. E eu falo, tá tudo certo, sou eu mesmo, entendeu? Para desmistificar isso. Então, eu humanizo muito as coisas, porque o digital, ele traz isso pra gente, um pouco de ilusão, né? Nós somos projetistas. Então, eu gosto de trazer isso mais para perto. Tá, então vamos voltar para a história lá. Então você estava fazendo seus protocolos de distanciamento da mente. Perfeito. Então que é raspar a língua, comer gengibre, banho gelado. E esse protocolo de ativação, onde eu falava, mentalizava palavras no momento presente. Eu colocava enquanto eu caminhava, eu colocava a minha filha, olha só, eu colocava a minha filha Sofia dentro dessa visualização. Era uma esfera, que eu chamo de Jarvas, já vou explicar para vocês. Uma esfera opalescente dourada. E ali dentro, correndo, eu imaginava a minha filha na forma mais feliz e genuína quando eu sei que ela tá. Que ela fica dançando, brincando e falando, pai, olha quanto dinheiro, quanta riqueza, que bacana isso, o sucesso, alunos, entendeu? Então eu pegava essa energia genuína da Sofia, minha filha, e eu imaginava ela ali, nós brincando e felizes, comemorando essa realidade dentro dessa esfera. Como eu já estava em química acelerada, de ascensão, química de prazer, né? Que são as dopaminas de prazer, do esporte, eu juntava, fazia essa junção, que nas igrejas chamam de Espírito Santo de Deus. Você está ali em euforia, a tua química, a tua biologia química, ela está com químicas sutis, e ali tu tá mais suscetível a driblar a mente medrosa e racional. Você entra num mundo mais lúdico, imaginário, mas de olho aberto, sentindo. E quando tu passa isso pro sentimento e olho aberto, muda o jogo. E olha que interessante, como eu vim de uma escola de administração e eu cuidei de pessoas e 20 anos, eu sabia sobre neurolinguística e PNL, né? Domino isso. Então eu mesmo criei códigos, falas que driblavam a minha mente. E ela não tinha como dizer, não faz sentido. Ela só tinha que aceitar a parada. Então foi incrível. O primeiro dia já tive resultado. E aí nesse 21º dia, uns 20 dias depois, eu tive essa iluminação biológica, física. Eu dilatei a minha percepção. E tudo em minha volta distorceu. Eu tenho 3 livros que só falam sobre simulação de realidade da ilusão. São 23, na verdade. Mas eu comecei já a escrever 7, tem 3 que é dessa posologia. Que eu acho que, aquilo que eu falei antes, mais do que sentar nessa cadeira e falar sobre mim, é eu poder trazer para a realidade, para as pessoas, literatura dessa experiência. E as pessoas que acessarem essa experiência, transformarem suas vidas com frutos. Essa é a minha missão maior. Agora, é palpável, sem mistificação, sem santificação, sem igreja, sem... É isso que eu quero, desmistificação. Eu melhorei muito, amadureci muito na minha identidade, porque há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu falava palavrão, eu era íntegro com a minha verdade. Mas isso é aprimoramento. Cuidar para não ser cancelado e não machucar as pessoas. Então, isso tudo é um processo. Hoje eu me preocupo muito com o fruto. Com a minha retidão na minha ética. Isso já é uma religião, né? Eu falo assim, a tua igreja é teu corpo. E a tua religião é a tua conduta. Quantos religiosos, infelizmente, que estão dentro de uma igreja são menos fervorosos ou estão mais afastados de Deus que outras pessoas que estão fora dela, ou até drogados ou desviados, segundo o nosso questionamento. Então, é muito legal porque eu me pego, às vezes, em fóruns de ateus, fazendo perguntas incríveis, fervorosas, que eu não encontraria dentro de uma religião. Porque eu vejo que eles não acreditam num Deus que a humanidade vendeu. Eles querem um Deus que eles estão buscando. E isso, para mim, eu me arrepio, faz eu trabalhar. Quando a pessoa está em busca da intimidade dela com Deus, sem o auxílio de mais ninguém. Claro, a igreja tem um papel muito importante, social. Não estou dizendo que não. Mas todos vocês que estão aqui assistindo a gente
toda a audiência do paranormal já são buscadores, já são ascendentes, contagiantes, que estão cansados das fontes que não lhes servem mais. A gente está numa incansável busca.